Estamos de volta com o 3 em 1 desta segunda-feira. Um outro pré-candidato, o deputado Jair Bolsonaro, também concedeu uma entrevista polêmica neste final de semana ao Grupo Bandeirantes, né? O parlamentar fez duras críticas à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que o denunciou ao Supremo, né, sobre os crimes de racismo contra os quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBT. Ele insinuou, por exemplo, que a procuradora poderia ser contra a candidatura dele. Criticou em outro momento o Instituto Datafolha, que, segundo ele, não goza de credibilidade no Brasil. Para rebater a acusação de que é racista, Bolsonaro disse que o seu sogro se chama Paulo Negão. E ao falar das acusações de homofobia, viu, Vera, ele afirmou ser contra apenas a abordagem de homossexualidade em livros escolares. Falou sobre também os quilombolas, enfim. O que você achou dessa entrevista polêmica aí do fim de semana? Eu acho complicada a forma como o Bolsonaro responde a esse tipo de coisa, porque ele sempre busca um exemplo, né? Uma fulanização. Ele tem feito isso. Tem mandado esses vídeos em que ele aparece ao lado de negros. O meu sogro, o apelido dele, o sobrenome dele é Negão, o apelido é conhecido como... Isso não quer dizer nada sobre o que a pessoa pensa de fundo a respeito de questões como essas. E essas questões só vêm à tona porque o próprio Bolsonaro entra nelas. Eu não acho nem que sejam as questões mais relevantes para se discutir a plataforma de um candidato à presidência da República. Mas elas, no caso do Bolsonaro, só vêm à tona e à baila porque ele faz questão de evocar essa pauta na sua pré-campanha. Em todas as vezes que ele fala para públicos ali que lhe são simpáticos, ele, de livre e espontânea vontade, se sai com alguma questão referente a negros, a homossexuais, a mulheres, e aí ele produz esse acervo em relação a ele mesmo. Portanto, eu acho que isso vai ser algo que ele vai ser cobrado de alguma maneira na campanha. E não acho que seja dessa maneira, o meu amigo é isso, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo negro, que vai responder sobre o que ele pensa a respeito do assunto efetivamente, de maneira concreta e de maneira sistemática e organizada. Isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado dele e ele vai dizer, ser confrontado com o passado e com o presente. O senhor mudou? O senhor evoluiu nessas questões? O senhor já não pensa como pensava em relação a mulheres? Aquilo que ele falou sobre a mulher dele, que está documentado em reportagens da época, a ex-mulher, que ele a colocou no mandato e que aí a mulher se voltou contra ele, que ele se arrependia. Tudo isso vai ser cobrado em algum momento, Patrick. Não tenho dúvida que isso vai ser muito explorado também, principalmente quando começar de fato nessa exposição maior nas eleições. Ô Andreasa, o que você achou da entrevista do Bolsonaro? Patrick, vocês conhecem franca e largamente a minha opinião sobre o Jair Bolsonaro. Já escrevi muito a respeito, já falei aqui no programa a respeito, e o bicho pega sempre, e é assim que tem que ser. Mas, independentemente do modo como ele se expressa, e eu tendo a concordar com a Vera em muitas das observações que ela fez agora, o fato é o seguinte, relativamente a esta denúncia da senhora Raquel Dodge, é uma denúncia sem fundamento, é uma denúncia de natureza política, é uma denúncia que demonstra a vontade, o desejo da Procuradora-Geral da República, mas não tem fundamento, porque tudo que o Bolsonaro disse, goste-se ou não, e eu não gosto, está protegido pela imunidade parlamentar. Isso serve para os deputados, para os senadores que gostamos e não gostamos. Falou e está protegido. Mas que coisa. Então, não elege da próxima vez. Marcelo Madureira. Olha, a entrevista do Bolsonaro polêmica é redundância, né? Toda a entrevista dele é polêmica. Agora a Vera foi certíssima. Eu não sei se tem uma simbiose aí perversa que só se pergunta para ele esses assuntos, né, de racismo, homossexuais, preconceito, tarará, não que não sejam importantes, não, são importantes. Mas por que o Bolsonaro e a própria imprensa não discute, não pergunta para ele de economia, do que ele pensa sobre infraestrutura, transporte, saúde? Ele também não quer, sabe? Porque ele não sabe, ele não tem a menor ideia. Esse é que é o problema do Bolsonaro. Ele quer continuar fazendo andando em círculos em torno dessas questões em que ele é
entre aspas, polêmico, né? É o candidato que só consegue ficar, inclusive, na mídia por causa disso, né? Dizendo que a Raquel Dodge é contra a candidatura dele. É contra por quê? Né? É contra por quê? Então, eu acho que ele deveria fazer como todo político, responder aquilo que ele quer, ou seja, ser mais propositivo, dizer o que ele pretende, o que a candidatura dele à presidência da República significa, né? Qual é a agenda dele, quais são as proposições dele. Mas ele não faz porque não sabe.